assunto de hoje do Rumo Certo é comunicação digital. Como as empresas devem ficar atentas às redes sociais e como podem se beneficiar também desse meio aí para os negócios. Eu converso com quem entende muito do assunto. Letícia Maciel está aqui comigo, é jornalista, empresária da BRZ Content. Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião. Prazer. Obrigada pelo convite. Ótimo, prazer tê-la aqui conosco. Obrigado também pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, tirar do seu tempo aí e por compartilhar de todo o seu conhecimento. A gente vai levar aí para os empresários, micro, pequenos, e enfim, todos os empresários, instigá-los um pouco quando a gente fala de comunicação, né? Comunicação digital. Mas eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho, da sua história e também do trabalho que você desenvolve na BRZ. Perfeito. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? Eu me formei em jornalismo em 2000 e eu trabalhei durante 14 anos nessa área. Eu sou apaixonada pelo jornalismo e eu trabalhei em jornais, em TV, né? Tive experiência em jornal impresso. O primeiro jornal que eu trabalhei foi o Jornal Lance, que era um jornal dos esportes, que foi minha grande escola. E depois eu passei por algumas TVs e trabalhei durante 8 anos na agência France Press, que é uma agência de notícias. Então ganhei muita experiência em redações e depois de 14 anos eu decidi ganhar experiência no mundo corporativo. E fui trabalhar numa rede de franquias, onde eu fiquei durante 5 anos fazendo comunicação corporativa. E nesse período, isso tem 10 anos, né? Nesse período, a gente estava justamente passando por essa transformação digital. Então, usei toda a minha experiência em comunicação e jornalismo para transpor isso para o digital e fui me especializar em marketing digital. Então, essa experiência toda que eu tive com conteúdo, com redações, eu comecei a aplicar isso no digital e tem dado muito certo desde então, né? Associei toda a experiência de assessoria de imprensa para replicar isso no digital e eu estou há 10 anos atuando nessa área. E aí você abriu a BRZ? Anos, Isso, exatamente. Eu saí dessa empresa para abrir a BRZ e para oferecer esses serviços, porque eu vi que eu podia oferecer esses serviços para muitas outras empresas, né? E também queria o desafio de empreender. E aí foi aonde a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi empreender foi fazer o Empretec do Sebrae, que foi fantástico para mim, porque eu era, né, super iniciante no empreendedorismo. E eu decidi oferecer isso que eu fazia, que era justamente comunicação digital, produção de conteúdo, né, para o meio digital, assessoria de imprensa, com estratégias de marketing digital, que era o que eu tinha estudado, e comecei a perceber que existia um grande potencial de colocar tudo isso de comunicação, de conteúdo, a experiência que eu tinha no digital. E aí abri a BRZ e isso é o que a gente faz lá na BRZ, ajudar as empresas a se comunicarem no digital, fazerem a sua transformação, né, da comunicação que tinha antes, né, do digital, e agora se comunicar bem e ter visibilidade no digital. É isso que a gente faz. E qual é o perfil dos seus clientes e quais os segmentos também que você mais atende? A BRZ, ela gera valor essencialmente para empresas de serviços. Nós já atendemos algumas empresas de produto, mas a comunicação estratégica, né, que vem dessa minha bagagem, ela é muito importante para a empresa B2B. Empresas de serviços que precisam demonstrar a sua credibilidade, que precisam ter reputação, que precisam conquistar a confiança dos clientes, né? Então, a gente trabalhando com a comunicação, com assessoria de imprensa, a gente consegue dar muita visibilidade às empresas e ajudar a construir essa credibilidade que elas precisam para vender serviços, né? Então, essencialmente empresas de serviços. E aí, diversos segmentos. Nós já estamos completando este mês 5 anos de empresa. E nesse período, nós atendemos muitas empresas da área de RH. Está muito relacionada a pessoas, que é uma área que tem muito a ver com comunicação e que eu sou fascinada por ela. Gostamos muito de atender empresas de esportes, né, da área de saúde, de bem-estar, de longevidade, qualidade de vida. E mais recentemente,
nós começamos a atender empresas de tecnologia, né, startups, para a gente trazer para dentro da BRZ um pouco de inovação também, porque o nosso trabalho consiste muito em acompanhar as tendências. Então, durante a pandemia, a gente começou a procurar startups e a gente fazer sites para startups, a gente constrói sites também, fazemos gestão de redes sociais, ajudamos também na comunicação com investidores. Então, a gente tem trazido esse viés de tecnologia e de inovação para a gente também. Letícia, então, mas qual é a essência da comunicação digital hoje, né? Mais do que a ferramenta do digital exatamente, mas é um conteúdo específico, ou pelo menos precisa ser pensado de uma forma talvez diferente. Enfim, qual é a essência da comunicação digital? Sim, hoje, assim, primeira coisa, né, antes de falar da essência do conteúdo e da comunicação, é saber que a gente está disputando por atenção, né? Porque o volume de informação que as pessoas têm, né, na internet é muito grande. Então, assim, acho que a primeira coisa mais importante da gente saber é isso. E que também, por estar disputando essa atenção, a gente precisa se conectar com pessoas, né? Então, a gente precisa... apesar, por exemplo, apesar dessas empresas que a gente atende trabalharem com B2B, a gente fala que, até eu uso uma expressão que eu ouvi de um head de comunicação da Gerdau, que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, pelo propósito, pela forma como ele faz comunicação, que ele fala que as empresas de B2B não são mais B2B, são B2P, porque é business to people, né? Porque na comunicação tradicional, a gente trabalhava uma comunicação, uma linguagem que falava de empresa para empresa, mas hoje é importante, até pela mudança toda que a gente está passando no mundo, é importante a gente saber que dentro das empresas, mesmo que você esteja vendendo para as empresas, quem toma a decisão são as pessoas, né? Então, a importância da comunicação para quem é dessa área, né, para quem vai vender para a empresa, é você saber se conectar através de um conteúdo estratégico bem pensado, bem construído, você saber que você precisa se conectar com essas pessoas que são os decisores, os tomadores de decisões dentro dessas empresas, né? Então, de fato, a gente precisa, mesmo sendo, né, uma empresa pequena, uma empresa de médio porte ou uma empresa de grande porte, isso independe, você tem que ter uma comunicação voltada para as pessoas, né, uma comunicação que conecte as pessoas e pensada para o público com quem você está falando, né? Qual é o perfil do público com quem você está falando para você usar a comunicação adequada. Curioso, né? É uma relação cada vez mais humanizada, né? Vende mais do que o produto em si, né? E aí, nessa comunicação, eu imagino que tem muitos pontos importantes, relevantes, que seja interessante a gente destacar, talvez, ali, né? Tem o valor, né? Tem a tendência, a demanda. E é isso, hoje, nessa comunicação humanizada, nessa visão de pessoa mesmo, né? É interessante também que você colocou que mesmo de empresa para empresa, né? O B2B, são pessoas que estão por trás, né? Sempre são pessoas. Mas aí, tem alguns pontos específicos ou alguma característica interessante que quando a gente fala dessa relação, que seja interessante a gente ressaltar? Sim, bom, eu dividiria essa pergunta em duas respostas, né? Em dois lados, assim. Dentro do conteúdo estratégico, do marketing digital, para você construir um conteúdo estratégico, um conteúdo que conecte, você tem que primeiro conhecer bem, então vamos supor que você esteja vendendo um serviço, né? Você precisa conhecer bem o perfil do cliente que você quer atrair, conhecer a linguagem dele, o que ele gosta no dia a dia, que é o que a gente chama de persona, né? De definir um perfil exato para você saber como você vai se comunicar com ele. Então, esse é o primeiro segredo, você saber qual é a necessidade daquele cliente que você vai abordar e como que o seu produto pode gerar valor para ele. E dentro disso, você conseguir transmitir, através de uma comunicação clara, direta, né? Porque as pessoas não têm tanto tempo assim, você conseguir transmitir de uma forma direta qual é o real benefício do seu serviço para aquele cliente, né? E hoje, um terceiro ponto que eu acho muito importante para que esse conteúdo seja estratégico é que as empresas estejam dispostas a ser muito verdadeiras e transparentes.
porque o consumidor, ele mudou muito, né? O perfil do consumidor mudou nos últimos 10 anos, no mínimo, né? Nos últimos 10 anos. E as pessoas não engolem mais qualquer coisa, você tem que ser muito verdadeiro e transparente, né? Então essa é a primeira parte, assim, de você conseguir construir algo que seja voltado para o marketing digital, que seja um conteúdo estratégico que vai converter aquele cliente que você realmente quer atrair. E do outro lado, tá você ser uma empresa, né? Esse lado que eu falei tá mais ligado à venda direta do serviço, né? Como que eu venderia o serviço dentro do digital. E do outro lado, o papel da comunicação institucional dentro do digital, né? Comunicação digital antiga, clássica, ela era bastante voltada assim, para uma imagem que a gente construía, que embora sempre tivesse sido, né, verdadeira para os profissionais, né, que sempre foram sérios e responsáveis e tudo sempre foi verdadeira, mas ela era muito mais cautelosa, ela protegia muito mais os bastidores da empresa. E hoje, o que conecta no digital, desse ponto de vista institucional, de construir uma comunicação, assim, o posicionamento da marca, é você colocar no digital o que tem também nos bastidores da sua empresa. E principalmente as ações que a sua empresa tem feito, que tem gerado impacto social. Então isso é uma parte assim da comunicação digital e da comunicação do que a gente está vivendo hoje, né, do mundo atual, que me encanta muito porque isso traz muito propósito para o trabalho que a gente realiza, né? Que é você comunicar e se conectar com as pessoas no digital com aquilo que a sua empresa está fazendo que pode transformar a sociedade. Que hoje, assim, grandes empresas fazem isso, como é o próprio caso da Gerdau, que eu citei no início, mas que é uma coisa que também pode ser feita por pequenas empresas, né? Como, por exemplo, você construir uma política de proteção ambiental ou algo que seja sustentável, ou uma política que esteja voltada a relações de pessoas, à gestão de pessoas, né? Que você pode trazer também para a comunicação no digital e que pode ajudar você tanto a fazer construir a imagem da sua empresa, posicionar a sua marca e criar conexão com as pessoas, com o público final. Muito bom, muito democrático isso, né? Letícia, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu queria entrar também na importância do engajamento, do comprometimento de toda uma equipe dentro da empresa para que esse propósito também seja apresentado, para que, enfim, seja eficiente também esse trabalho de comunicação digital. E falar de métricas também, né? Porque isso é interessante, é necessário, mas é preciso que também dê resultados, né? Então a gente faz um intervalo rapidinho, continua a nossa conversa daqui a pouquinho, tá bom? E aí convido você de casa também para continuar com a gente aqui. A gente volta com o Rumo Certo já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre comunicação digital. E aí eu recebo aqui no Rumo Certo Letícia Maciel, que é jornalista, que é empresária. Que, aliás, eu acho que da sua experiência como empresária, você pode me falar de um outro ponto importante dessa nossa conversa, Letícia, que é engajamento, que é comprometimento da equipe para fazer com que esse trabalho de comunicação digital seja eficiente, seja fluido também, né? Me conta lá, o quanto é importante isso, ter todo mundo junto no mesmo propósito, entendendo o mesmo propósito e divulgando o mesmo propósito. Sim, esse é o meu grande desafio, viu, Sebastião? Porque eu tô empreendendo há 5 anos, né? E a gestão de pessoas, eu acho que muitos empreendedores, empresários que estão ouvindo a gente vão concordar com isso. Gestão de pessoas é o nosso grande desafio, né? Sem pessoas a gente não faz nada e pessoas são muito diversas, então você tem que ter uma capacidade muito grande de ter empatia com diversos perfis, de saber contratar, de saber motivar e de saber engajar, né? Você tem que ter... Eu estou aprendendo isso, eu já amadureci nesses 5 anos e esse é um desafio que está aí na minha meta de 2023, engajar a equipe. E isso, quando isso acontece, né, é muito gratificante, porque faz a empresa pulsar.
muitas empresas grandes, né, muitos líderes que eu ouço, eu gosto muito de ouvir podcast de empresários para aprender sobre isso, e gosto muito da área de RH, ouço muitos gestores de RH falando sobre isso, que o engajamento está muito ligado ao propósito, né, da empresa. E aí essa palavra está até um pouco desgastada e a gente fica sabendo, poxa, afinal de contas, o que é o propósito, né? Eu posso falar como profissional, né, que o propósito, meu propósito é passar, trazer essa verdade das coisas para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor ou elas conseguirem trabalhar para gerar algum impacto, né, na sociedade. Então, assim, quando eu gosto de trabalhar, o que eu gosto de trabalhar é quando eu vejo que o meu cliente está realizando o que ele precisa, eu estou conseguindo ajudar ele a realizar o que ele precisa, né? Mas é muito difícil transmitir isso para a equipe, né? Porque às vezes a missão do dono, o propósito do dono, ele precisa estar muito claro para passar isso para a equipe e todo mundo ir na mesma direção. Então, o engajamento faz parte de cultura, é muito difícil. Esse é um desafio muito grande para mim, né? Construir uma cultura e engajar a equipe. Mas cada profissional, né, precisa ter o seu propósito. Cada um precisa ver sentido naquilo que faz, né? O que você está fazendo que está transformando a vida da pessoa? Então, isso é uma coisa que eu tenho buscado nesses 5 anos aí. Eu sei que eu tenho um longo caminho a percorrer nessa questão do propósito, de engajar a equipe, de liderar pessoas, porque esse é realmente um desafio. E o colaborador tem responsabilidade nisso também, né? Ele não pode estar ali como assistindo só e esperando que a empresa também apresente esse propósito e que ele corresponda, mas que ele traga o propósito dele e some também, né? Eu digo isso que você fez referência aos RHs, imagina o desafio que os RHs estão passando hoje, é quase que uma transição do tradicional RH preocupado em dados, informações do colaborador e benefícios, mas é que o RH tem Sim. pensado agora em pessoas mais, tem essa necessidade de pensar em pessoas mais pelas suas habilidades, seus comportamentos, né? Tem toda uma questão, enfim, de relacionamentos que têm sido muito mais importantes do que critérios técnicos, né, Letícia? Então, só para a gente... Sim, isso que você falou. Né, lembrar de que quanta gente, enquanto colaborador, tem responsabilidade nesse processo também, né? Sim, eu fui muito assim quando eu era, né, colaboradora, que eu era gerente de comunicação dessa rede de franquias. Eu tinha muito isso, eu vestia a camisa porque eu sabia que aquilo precisava fazer sentido para mim. Então, quando eu me conectei com o propósito da empresa, quando você vai com vontade de estar realmente satisfeito com aquilo que você faz, você arruma um jeito de se conectar com o propósito final da empresa, com o valor que ela entrega, sabe? Então, assim, você pode até mudar de empresa, o propósito é diferente, mas se você está imbuído em fazer algo assim que você tenha prazer de fazer, você conecta o seu propósito de vida com o propósito da empresa, né? E uma coisa que você falou que é muito verdade, que é o papel do colaborador, porque principalmente numa empresa que é nova ainda, né? Eu nesses 5 anos, o que eu comecei a fazer? Como é que vai ser a cultura na minha empresa? E assim, não pode ser exatamente o que é a Letícia, tem que ser a Letícia com todo mundo que está junto. Então, eu estou sempre dizendo para minha equipe o que a gente quer como cultura e para eles participarem da construção dessa cultura. Né? Então, assim, uma empresa que é grande, que já construiu uma cultura de 20 anos, 30 anos, aí chega um colaborador, ele vai tentando se adaptar ali à cultura. Mas quando a empresa tem 10 colaboradores, 20 colaboradores, essas pessoas conseguem ajudar a participar muito mais da construção dessa cultura e do entendimento desse propósito. E aí é fundamental, quando todo mundo entende isso, o que você está entregando de fato de valor para o cliente, a entrega é muito mais espontânea, a entrega vem de dentro, né? Você trabalha com mais satisfação, você é mais competente naquilo que você faz. Então, dos dois lados, né? Tanto o líder mostrar isso, como o colaborador também trabalhar para construir essa cultura e viver o propósito. Né? Tem que estar predisposto a, né? E aí o líder também atento para perceber e valorizar também talentos e disponibilidades, né? E aí as coisas se constroem juntos mesmo. É estar aberto, né, Letícia? Agora, e de tudo isso, com um propósito também de resultados, né?
E aí eu entro com essa questão também, como é que é a métrica disso? Como é que se avalia o resultado da comunicação digital? Eu imagino, é claro, a gente tem muitas ferramentas e a própria internet é uma ferramenta, né? Mas isso tem um propósito e tem um resultado. Como é que eu, enquanto empresário, pequeno e médio, penso, eu devo investir em comunicação digital assertiva e o meu resultado é a médio e longo prazo e é de quanto? Como é que acontece isso na gestão do meu negócio? Perfeito. O resultado da comunicação digital hoje em dia é muito mais fácil de ser mensurado. Isso foi uma das coisas que mais me encantou no início, quando eu estava saindo dessa experiência que eu tive em redações, né, de jornais para o marketing digital, porque logo no começo, quando eu comecei a produzir conteúdo para blogs, por exemplo, que é um dos serviços que a BRZ Content oferece, os conteúdos, quando você coloca um conteúdo no blog, né, no site, você consegue ver quantas pessoas leram esse conteúdo. Você tem dados, você tem números, né? Antes, quando a gente fazia comunicação, antes do digital, você fazia um outdoor, ou você fazia um evento, você fazia um flyer, um panfleto, alguma coisa. Você não sabia quantas pessoas tinham visto aquilo, lido aquilo. Então, há 10 anos, desde que eu conheci o marketing digital, já era possível mensurar esses resultados, né? Inclusive, eu acho uma coisa importante, né, para falar sobre essa questão de gestão de canais digitais, gestão de redes sociais para os pequenos empresários, para quem está investindo agora, é dizer que é importante, além de trabalhar nas redes sociais, você também trabalhar outros canais e ter um site. Porque as pessoas estão muito focadas hoje nas redes sociais, elas são de fato o canal que estão tendo muita audiência agora, mas você tendo um site, você consegue trabalhar uma comunicação digital, um marketing digital muito mais robusto e aí trazer muito mais resultados efetivos para a empresa em termos de venda, né? Não ficar só na dependência das redes sociais. E eu também tenho visto, Sebastião, muitas empresas de comunicação, tem até uma empresa que é uma startup na área de comunicação em São Paulo, recebeu investimentos recentemente, chama-se B-Cortex, que eu tenho acompanhado muito essa empresa, que é uma empresa de comunicação que está trabalhando em cima de dados. Usando muita tecnologia e plataformas para mensurar dados. Existe a mensuração dos dados no marketing digital de uma forma geral, que é o que está ao acesso já de todo mundo, né? Seja pequena, média, grande empresa, tem acesso a ferramentas como Google, como várias ferramentas que a gente tem para medir resultados, isso é acessível. E tem também agora essas empresas que estão se dedicando a ter métricas muito mais precisas dessa comunicação institucional, do branding da marca, né? do posicionamento da marca. Então, assim, tem muita coisa já nova e muito evoluída que está aparecendo para fazer essa mensuração dos resultados da comunicação estratégica no digital. Ótimo, e para a gente trazendo... É possível, né, fazer isso. Que bom, que é viável, é democrático, né, cada vez mais. Agora precisa fazer com técnica, com conhecimento, né? Eu digo trazendo isso aqui para os pequenos e microempresários, né? Preciso separar a conta pessoal também da profissional. Mas aí a gente vai avançar nessa conversa, Exato. A gente não para mais. A gente acabou o nosso tempo, para você ver que a conversa é tão boa, que acabou o nosso tempo, deu vontade de trabalhar com você aí já na BRZ. Ah, que legal! Venha trabalhar com a gente. A gente tem feito muito, Sebastião, a gente tem feito muita comunicação também, posicionamento de marca e comunicação estratégica para executivos e para jornalistas. Isso é muito interessante, porque tem muitos jornalistas que precisam e não conseguem tempo, porque já estão ali na rotina das redações, tem jornalista de TV, e aí eles precisam alimentar as redes sociais deles. Então a BRZ também tem oferecido esse serviço justamente pela minha experiência com o jornalismo e fazendo esse link da profissão, da marca pessoal com a marca da empresa. Essa é uma dúvida de muita gente e a gente tem ajudado algumas pessoas a fazerem esse posicionamento, essa presença digital também, para trabalhar os dois lados, né? A comunicação da marca pessoal, do dono da empresa, e a comunicação da empresa. É possível também associar essas duas coisas e aproveitar as oportunidades que o digital tem nessas duas áreas. Maravilha, vamos conversar outro dia mais sobre isso então. Por hoje a gente precisa terminar por aqui. Sim. Letícia, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela essa troca de ideias, compartilhar conhecimento aqui com a gente, foi muito bom, viu? Um abraço grande para você. Eu que agradeço. Até mais, viu, Letícia? Um grande abraço, até mais. Muito bem, um grande abraço para você aí de casa que acompanhou a gente também, de casa e aí da sua empresa, né?
Rumo Certo fica por aqui. Até mais.